Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje com um vídeo de história a gente vai falar um pouquinho sobre o período da chamada coexistência pacífica. É aquele lance, eu não gosto de você, você não gosta de mim, eu te odeio, você me odeia, eu tenho vontade de enfiar a mão na sua cara, mas eu sei que você também vai enfiar a mão na minha cara e os dois vão ser chateados. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e bora pro vídeo. Vamos lá, a gente está no contexto aí da Guerra Fria, a gente já começou a falar um pouquinho, dar uma olhada na playlist. O conceito de Guerra Fria vai levar a dois polos extremos, né? Estados Unidos liderando o bloco capitalista de um lado, a União Soviética liderando o bloco socialista de outro lado. E não era só isso, né? Era uma disputa velada, né? Aquela disputa, por isso se chama Guerra Fria, disputa velada. Eu te odeio, você me odeia, mas a gente não vai fazer nada, porque você tem bomba atômica e eventualmente a outra parte também teria bomba atômica. Então vamos pegar aí o contexto aí dos anos final dos anos 40, começo dos anos 50 para a gente poder entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos eles saem na frente na corrida tecnológica e eles conseguem a primeira bomba atômica da história já em 1945. A União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial como uma potência que luta, foi peça fundamental aí para a destruição do nazismo. E ao mesmo tempo a União Soviética ela também surge como uma potência, ela herda muitos cientistas da Alemanha nazista, ela herda muitos desses cientistas e muito da tecnologia vai para a mão da União Soviética também. Tanto que 4 anos mais tarde, em 1949, a União Soviética consegue a sua primeira bomba atômica, ou seja, a bomba atômica não podia mais ser usada como uma forma de ó, eu tô mandando, você tem que calar sua boca porque quem manda aqui sou eu. Não ia ter isso. E no início dos anos 50 explode a Guerra da Coreia, né? A Coreia fica dividida ali entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Você vai ter um evento, uma série de movimentos militares. Por sua vez, com medo de retaliação, a União Soviética envia apoio logístico, né? Então envia armamentos, envia tecnologia. A China chega a mandar soldados, porque a China em 1950 já é um país socialista, já é um país comunista, e manda tropas para apoiar a Coreia do Norte. Enquanto que a Coreia do Sul ela vai se manter capitalista e apoiada pelos Estados Unidos. O conflito vai durar de 1950 até 53 e vai ser um conflito extremamente marcante por essa segunda parte da Guerra Fria, onde você não vai ter um envolvimento direto das duas partes, você não vai ter um enfrentamento direto das duas partes. Então, onde é que surge essa coexistência pacífica? Depois da morte do Stalin, e o Stalin, a gente já falou um pouquinho sobre ele no vídeo de stalinismo, o Stalin ele era um ditador, o Stalin ele promoveu uma série de massacres dentro da União Soviética contra seus opositores dentro do próprio Partido Socialista, e o Stalin ele vai ser responsável também por manter o regime socialista no molde socialista e vai tentar impor esse molde socialista autoritário, com a censura, com a perseguição a quem falasse contrário a ele dentro dos países que foram ocupados após a guerra, né? Embora alguns países bem próximos, como é o caso da Finlândia, o caso da Áustria, vão passar por um processo de não alinhamento, e isso abre margem para uma discussão entre uma linha mais dura, né, que era uma linha mais stalinista dentro do regime socialista soviético, e uma linha mais aberta a transformações dentro do sistema socialista para que ele próprio pudesse se reinventar e talvez sobreviver por mais tempo. Só que nos anos 50, essa galera vai estar liderada principalmente por um dirigente que era o Nikita Khrushchev, ou Nikita Khrushchev, tá? O Khrushchev, ele participa do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e ele acaba sendo eleito o líder da União Soviética para substituir Stalin, né? E ele passa a ser uma pessoa não mais tão aberta ao enfrentamento aos Estados Unidos, aquela disputa ideológica, aquela coisa direta, aquele enfrentamento na política internacional. Não. Vão baixar um pouco a bola, vão baixar as energias, porque eu tenho aqui uma bomba atômica, depois os caras desenvolveram uma bomba de hidrogênio que é 4.000 vezes pior do que a bomba de Hiroshima. Então, você parar e falar que a Guerra Fria foi um momento de tensão direta. Não, você vai ter esse período aí de 56, né, até o início dos anos 70, né, com a substituição do Khrushchev, e a mudança de liderança dentro da própria União Soviética,
e, ao mesmo tempo, a própria mudança de postura dos Estados Unidos também, porque isso também é uma questão de reflexo, né? Se de um lado você tinha a União Soviética mais predisposta ao diálogo, ao mesmo tempo os Estados Unidos vão também ter lideranças menos dispostas ao conflito direto, né? Você vai ter o fim do mandato do Truman, o fim do mandato do Eisenhower, e você vai ter a eleição do Kennedy, né? Então o Kennedy vai estar mais aberto ao diálogo, porém, não mais o conflito armado era um problema, mas agora a disputa espacial vai ser um problema, né? A influência dentro aí da vida política dos novos países na Ásia, na África. E por que a gente chama então o termo coexistência pacífica? É aquela ideia, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas a gente tem um botãozinho vermelho aqui na minha mesa que se eu apertar esse negócio, vai explodir todo mundo e eu sei que se eu explodir alguém que é seu aliado, vai explodir alguém que é meu aliado. E a forma como isso vai acontecendo, né, vai ser ameaçada por alguns eventos históricos importantes aí da Guerra Fria que vão marcar esse processo. E que vão levantar a dúvida da própria coexistência pacífica. Vão ser momentos aí que o mundo respirou, porque poderia ser aquela discussão ferrada e acabar com todo mundo. Alguns momentos importantes. A crise dos mísseis cubanos de 62, a construção do Muro de Berlim em 61, né? Você vai ter também a própria Guerra do Vietnã sendo um outro momento que vai ser importante para esse final aí do período da coexistência pacífica, e também a própria Primavera de Praga de 68, que vai levantar essas bolas sobre quão forte ou quão sólida é esse diálogo, essa predisposição à negociação. Sobre a construção do Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim, a lógica do sistema, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo da divisão da Alemanha. Dentro do sistema de organização da divisão no pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em duas metades. A metade que viraria a República Federal Alemã, a RFA, ou Alemanha Ocidental Capitalista, e a RDA, República Democrática Alemã, socialista. Só que a cidade de Berlim, a capital do país, ficava no meio da RDA. Então, eles tinham uma fuga de massa alemã do lado oriental para o lado ocidental muito forte. E ali era muito fácil de pegar um avião para ir para o lado ocidental. Dentro desse processo, a galera mais linha dura dentro dos blocos socialistas, dentro dos países socialistas, vão começar a se organizar. E o governo da RDA, com apoio de Moscou, vai começar a organizar um processo de construção de um muro para dividir a cidade no meio e falar assim, olha, daqui para cá é Berlim Ocidental, daqui para cá é Berlim Oriental, e quem passar daqui para lá vai ter que passar, apresentar documentos, e se tentar passar legalmente vai tomar tiro, vai ficar preso no arame farpado, e vai ter um trabalho do caramba. Então não é que isso vai acabar com as fugas, vão ter tentativas, vão ter fugas, várias pessoas vão morrer no meio do caminho, porém o fluxo de pessoas que vão fugir para o lado capitalista vai diminuir. E aí o mundo ficou meio assolado, né? Meu, que história é essa de divisão, fazer fronteira? Então esse foi um dos momentos que a coexistência pacífica ficou sob o seu questionamento. Em 1959, você teve a queda da ditadura do Fulgêncio Batista lá em Cuba. Vai ter um vídeo próprio sobre isso mais pra frente. Se você achar que é um vídeo da Revolução Cubana, comenta aí embaixo pra mim. Se tiver bastante comentário, a gente pode adiantar esse conteúdo aí pra frente. E aí o que acontece? Essa ditadura vai ser deposta pelas forças de guerrilha do Fidel Castro junto com Che Guevara e se instala um regime socialista na ilha de Cuba, dentro do quintal dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, eles, em meados de 61, instalam bombas nucleares dentro do território turco, lembrando que a Turquia não se dava bem desde aí de sempre, historicamente, desde a época do Império Otomano, não se dava bem com a Rússia, por conta de questões territoriais, o controle do Mar Negro, entre outras coisas. Coloca bombas ali na Turquia de alcance que poderiam acertar Moscou. O Kremlin vai virar e fazer o seguinte, vocês estão colocando bomba no meu quintal? Catou o telefone, ligou pro Fidel e falou assim, Fidel, vou mandar umas bombas aí pra você. Tá bom? Se os Estados Unidos fizerem alguma coisa, eu ativo aí as bombas e você tá aí do lado no quintal deles, beleza? Beleza. E nesse intermeio, os Estados Unidos, junto com cubanos que fugiram da ilha, tentaram retomar a ilha com a invasão da Baía dos Porcos em 61. Só que esse episódio não deu muito certo, a Revolução Cubana conseguiu segurar a invasão e os Estados Unidos tiraram fotos aéreas de bombas nucleares. Corram para as colinas. Alguém me ajuda! Porque a bomba vai explodir na gente.
Nisso, os Estados Unidos colocaram a frota para fazer um bloqueio em Cuba e revisar todos os materiais que estavam entrando na ilha. Ao mesmo tempo, catou-se o telefone da linha vermelha e rolou um papo entre Washington e o Kremlin, né, em Moscou, entre a Casa Branca e o Kremlin, para traçar suas linhas, suas diretivas. O Khrushchev, ele pega, cata o telefone e liga pro Kennedy nos Estados Unidos e fala assim, ó, eu tiro os mísseis de Cuba se você tirar da Turquia. E os Estados Unidos disse que não gostou muito da ideia, o Kennedy falou assim, alright, eu tiro, fico tranquilo, e ficou dessa forma. E ao mesmo tempo, umas semanas depois, o Khrushchev também pediu para que os Estados Unidos mantivessem a autonomia de Cuba, que eles não tentassem invadir Cuba mais uma vez. E aí ele consegue, porém, o Kennedy mantém um bloqueio, né? O bloqueio de Cuba, que existe até hoje, vem da época da crise dos mísseis cubanos de 62. Vai ser a questão da Guerra do Vietnã, vai ser bem parecido com a Guerra da Coreia, onde você tem o Vietnã do Norte socialista, comunista, e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte acaba sendo apoiado pela China, sendo apoiado pela União Soviética, mais pela China do que pela União Soviética, porque em 65 rola o rompimento entre a China e a União Soviética, principalmente porque Moscou não queria ceder as bombas atômicas ou ceder os planejamentos de bombas atômicas para a China. O Vietnã do Norte, ele invade o Vietnã do Sul pede apoio dos americanos, os americanos mandam milhares de tropas para lá, perdem muitas tropas, a opinião pública americana vai cair matando em cima da questão da guerra. Vai ser um período aí de 63, que é quando começam as hostilidades, e vai até meados de 75, que é quando rola a retirada das tropas americanas do território por ordem do Nixon, certo? Porém, os americanos perderam milhões de soldados nesse conflito. Os americanos, por sua vez, perderam para os combatentes vietcongues, e o Vietnã acabou se tornando um país socialista ali na Ásia, sob influência de uma teoria maoísta, né? Seguindo aí os moldes chineses. E também foi um momento de conflito aí muito importante e mostrou mais uma vez que, apesar de estarem no momento de aparente calmaria, né, da coexistência pacífica, os conflitos menores estavam existindo. E o último desses eventos que vai levantar a discussão toda de como coexistência pacífica ela era sólida, né, vai ser a questão da Primavera de Praga. O Khrushchev, ele fica no poder na União Soviética até 64. Ele passa a ser substituído por um cara que era muito mais próximo da linha dura, né? Muito mais próximo da pegada ideológica do Stalin, aquela galera mais repressiva dentro do sistema socialista, que era o Leonid Brezhnev. Ele vai, então, apoiar justamente um incentivo maior às políticas de armamento, tecnologia bélica de ponta, e esse vai ser o início do processo de estagnação da União Soviética, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente num próximo vídeo. O Brezhnev, por sua vez, ele muda então essa política, essa pegada dele, mas ele tem um primeiro desafio lá em 68, quando você tem o Alexandre Dubček, eu espero que a pronúncia esteja certa, que era o presidente da Tchecoslováquia, lembrando que a Tchecoslováquia é um país que surge da junção do que hoje a gente conhece como República Tcheca e Eslováquia. A Tchecoslováquia, ela vai passar por uma série de reformas que o Alexandre Dubček vai falar assim, olha, nós precisamos abrir para o povo. Então ele acaba com a censura, ele permite que as pessoas tenham seus negócios. Então são reformas que colocariam aquela hegemonia daquele sistema ditatorial, autoritário do modelo soviético para trás. O Brezhnev, ele prepara todas as suas mobilizações dentro do Pacto de Varsóvia, ele aciona o Pacto de Varsóvia para reprimir os movimentos na Tchecoslováquia. E o Dubček, ele vai ser deposto e vão colocar um aliado do Brezhnev, aliado de Moscou, da linha dura, para impedir que essas movimentações de 68 se espalhassem pelo bloco socialista e que a Rússia perdesse a sua preponderância, que a União Soviética perdesse a sua preponderância dentro do bloco socialista. Então, a gente pode colocar, que é muito importante, que a coexistência pacífica ela acaba justamente a partir do momento que essa predisposição ao diálogo ela morre também. E esse endurecimento tanto de União Soviética e de Estados Unidos,
e esses conflitos menores eles vão começar a mostrar o quão frágil é essa coexistência pacífica. Mas não deixa de ser uma peculiaridade aí dos eventos da Guerra Fria que a gente falou um pouquinho aí. Então, só para esclarecer, então, só para poder entender, a Guerra Fria ela não encerra com a coexistência pacífica, você vai ter umas outras fases da Guerra Fria, até o fim da União Soviética em 91, que vão te distanciar dessa frágil coexistência pacífica, tá certo? Se você gostou, deixa o seu like, coloca no seu comentário aí o trecho que mais chamou sua atenção, compartilha com seus amigos e se inscreve aí no canal. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.